Prezando amigos, que o Senhor nos permita um estudo produtivo com a ajuda dos nossos tutores espirituais, aqueles irmãos mais velhos da espiritualidade, que nunca nos faltam com o amparo de que precisamos. A Dona Celeste amanhecera um dia com o corpo doído, olhos injetados, nuca endurecida, pontas de febre, completamente baqueada. O marido já havia demandado a vida profissional e os dois filhos, estudantes de medicina, ganharam a universidade para os estudos necessários. Ela olhava pela janela ampla aberta o velho carvalho da praça, que jogava naquele inverno fora as suas folhas mortas, os seus galhos seculares. Foi quando entrou no quarto a vizinha Dona Maria, os sorrisos expressivos. Era uma alma generosa, viúva, que vivia só, leitora assídua dos ensinamentos do Novo Testamento, e que, vendo a amiga naquele estado, disse: mulher, tenha calma, deixe comigo, hoje eu vou dar um jeito na sua casa. E a Dona Celeste emitiu aquele sorriso pálido de quem não tinha forças para deixar o leito. E a Dona Maria deu uma arrumada geral na casa, varreu, lavou uma louça enorme na pia, deixou tudo bonitinho, voltou ao quarto e disse: Celeste, agora eu vou preparar o jantar. Quando seu marido voltar e os filhos, vai ter uma boia gostosa na mesa. E foi lá e arrumou tudo, as 4 bocas do fogão acesas, enquanto ela preparava numa travessa, arrumadamente, uma salada bem orquestrada, e foi adiantando, esvaziou a mesa, jogou uma toalha, pratos, talheres, copos, guardanapos, e em alguns tempos, eis que um belo jantar estava pronto, e foi o tempo em que se ouvia o carro do marido chegando na garagem, os filhos entrando e foram cumprimentar a mãe, que lá prostrada teve que tecer os maiores elogios à bondade da vizinha Maria. E todos, após sua higiene, jantaram altamente, e aquele tempero diferente deixou a todos muito satisfeitos. E quando terminou, a Dona Maria nos fez de rogada, arrumou a cozinha, lavou os pratos, guardou tudo e voltou lá no quarto. Celeste, todo mundo satisfeito, de barriga cheia, adoraram os temperos. E eu fiz um feijão, mas no capricho, que eles gostaram muito. Usei inclusive um tempero seu, estava num vidrinho, assim, um tempero escuro. Eu não sabia de que era, mas deu um gostinho todo especial ao feijão. E a Dona Celeste, que já estava enfraquecida, quase desmaiou de vez. Mas Dona Maria, era um vidrinho, a senhora leu o que estava escrito? Li, Vila Alpina. Meu Deus. Pois é, Dona Maria, aquilo ali eram as cinzas do meu avô. Eu ia jogar no jardim com uma turma e disse: ah, minha filha, agora já foi. O que não mata engorda, não é isso? O que os olhos não veem, o coração não sente. Meus amigos, as modernidades estão atingindo até os cemitérios. Não faz muito tempo eu fui participar, por uma questão socioeducativa, vamos dizer assim, de um velório lá no cemitério da Consolação. Meus amigos,
Que ambiente triste, que coisa chocante. O estado espiritual do recinto é de chorar mesmo. Como a nossa humanidade está despreparada para a vida espiritual. Então, com a mediunidade agredida por aquele ambiente bastante doloroso, saímos para respirar um ar entre os sepulcros. E qual não foi a nossa surpresa a ver aqueles mausoléus imensos, aqueles florões de bronze, aqueles anjos de mármore. Então, meus amigos, como vai a nossa humanidade em termos de espiritualidade? Aqueles mausoléus suntuosíssimos que custam uma fortuna, não só para a sua confecção, como para a sua manutenção. Aquilo é muito caro. É a última demonstração de poder para aqueles que deixam a terra recheados do ouro. Então, meus amigos, voltei lá ao velório para continuar suportando aquele ambiente bastante tristonho. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: está certo o modernismo. Não é esse o nosso ponto de hoje. Nós gostaríamos de hoje falar sobre doação de órgãos. Mas, sempre que falamos do assunto, surgem aquelas perguntas, a mais das vezes inexpressas, sobre temas colaterais, ou paralelos, ou próximos à questão da doação de órgãos. Então, nós achamos que a cremação, é uma opinião muito pessoal, ainda é a melhor alternativa para o cidadão moderno. Aqueles cemitérios arcaicos, cheios de túmulos, aquelas filas de túmulos, cada qual mais esquisito, com anjos, bronzes, florões, jarros. Quem pode, né? Quem pode pagar? Ou aquelas covas simples que não tem muita coisa, né? Nós lembramos uma cena bastante interessante, em que um jovem clínico desencarnado estava acompanhando o seu mentor no sepultamento de um ente querido. E na cova ao lado estava o espírito de uma mulher revoltadíssima. Um cordão prateado partia da região do cerebelo, adentrava a terra, e ela pedia para ser libertada. E o mentor disse que ele aguardasse. E no instante chegou o espírito responsável pelas atividades ali na região, e ele disse que poderia libertá-la, mas que tinha instruções superiores para que ela permanecesse ali. Mas aquele jovem clínico desencarnado foi até a jovem mulher e começou: minha irmã, ore a Deus. Então, labrador, não estou interessado em sermões de sacerdotes, eu quero um médico. Ele falou: mas eu sou um médico, só que eu perdi o corpo na terra. Então me liberte daqui com a sua técnica. Ele falou: não posso, não tenho essa autorização. E a mulher começou a esbravejar, xingando, um mau humor terrível. E aí chegou um espírito e esclareceu. Esta jovem senhora reencarnou com uma constituição orgânica um tanto quanto fragilizada, mas tinha um humor terrível que agravou a sua situação de saúde. Era uma mulher invejosíssima, ciumenta, e o marido às vezes era gentil com uma vizinha e ela explodia de ciúmes, e nessas explosões, eis que a máquina orgânica não resistiu. Então os espíritos benignos mantiveram-na presa naquela situação, porque se ela fosse libertada, ela, ato contínuo, iria para casa, levando todos os seus fluidos lamentáveis, prejudicando mais aquela
família que a essa altura era o pai e uma criança. E veja o destino, amigos. Ela precisava expurgar naquele ambiente todo aquele fel espiritual para que ela pudesse cair em si nas realidades do espírito e mais tarde voltar ao lar mais equilibrada, como aconteceu. E qual não foi a imensa surpresa dela ao voltar ao lar e encontrar o ex-esposo consociado com aquela vizinha que foi a causa das suas explosões de ciúme, que vitimou a sua carcaça orgânica. Aí ela entrou numa situação terrível, porque queria ajudar ao filho e era obrigado a fazê-lo através das mãos generosas daquela rival, entre aspas. Meus amigos, então nós precisamos mudar os cemitérios. A cremação é um processo moderno que vai mudar esse quadro nos cemitérios, no sepultamento convencional. Mas não vamos entrar em muitos detalhes, porque perderíamos o foco do nosso estudo da noite. Mas mesmo na moderna cremação, ainda carregamos aqueles resquícios de ir lá na Vila Albina reivindicar um vidrinho com as cinzas do cidadão que foi cremado. E às vezes a gente leva para casa e esquece no armário da cozinha, e acontece como aconteceu com a família Celeste, que na falta de melhor expressão chamaríamos de antropofagia involuntária. Gostaram? Isso é como uma sopinha de letras, né? É só pegar o dicionário. Antropofagia involuntária. Então a família toda jantou as cinzas do vovô, sem saber, e acharam ótimo. O feijão estava uma delícia, Dona Maria, muito obrigado. Então, meus amigos, achamos nós, na opinião pessoal, que a cremação é a melhor alternativa. Outro ponto, acessório, paralelo ao nosso estudo, é o que fala sobre o congelamento. Nos Estados Unidos há uma verdadeira indústria, a Alcor. Os bilhardários americanos, que são bilhardários em dólar, né? Você imagina. Ser rico em real já é bom, né? Imagina em dólar, né? E eles, quando veem o fim chegar, eles já vão, fazem um testamento e legam um fio de cabelo por cento das suas fortunas para que a Alcor congele o corpo. O congelamento, na verdade, fisicamente é um cilindro de aço inoxidável que na parte de baixo tem um visor de vidro temperado e o corpo é colocado de cabeça para baixo no nitrogênio líquido a 196 graus negativos, e naquele visor você pode ver as bochechas do congelado. Meus amigos, isso é uma tolice muito grande. Você quer voltar à vida? Não se preocupe, meu amigo. Deus vai lhe dar uma nova encarnação num corpinho lindo de morrer. Aquelas bochechas rosadas, onde vai você falar o gugu, dadá, até aprender a falar normalmente, né? Então aqueles indivíduos ficam ali congelados, pagando uma tarifa pesadíssima que puxa uma fortuna para nós, mas não para os Bill Gates da vida e outros bilhardários, que aquilo não é nada, e eles deixam em testamento. Mas é uma ilusão. Qual é a ideia, o pensamento dos técnicos da Alcor? Primeiro, aguardar que saia um recurso, uma medicação, uma terapêutica que cure a doença que vitimou aquele sujeito que está ali duro, feito uma pedra. Mas vem dois desafios assim, que até hoje todas as tentativas falharam. O descongelamento e a ressuscitação
eles são absolutamente impossíveis, porque o frio mata também. Então, todas as tentativas foram infrutíferas. Embora células reprodutivas e até embriões, com sucesso, são congelados e descongelados e reaproveitados. Isso lembra um pouco, naturalmente, uma coisa que vocês não lembram bem, porque eram crianças nessa época, no Antigo Egito. Vocês lembram? Vocês eram crianças, estavam na escola primária ainda, né? Os antigos egípcios também faziam isso, só que a técnica era diferente. Foram os espíritos capelinos que trouxeram essa técnica. Eles desmontavam o corpo e iam aplicando aqueles recursos técnicos. Ele era bioquímico e magnético. Difícil de nós entendermos que isso é egresso de mundos mais avançados, essa técnica. E até conto uma história que um escriba muito distraído estava lá tomando nota, e o técnico, o médico, o embalsamador perguntou ao auxiliar, para poder remontar o cadáver: tu tá com a mão? Aí o escriba escreveu: tu tá com a mão, e foi assim que nasceu. O Fábio, escriba distraído, ensina. Então, essa questão de congelar corpos é uma tolice que não tem tamanho. Outra técnica que vai a todo vapor é a chamada inseminação artificial. Nada mais é do que juntar o material genético masculino e feminino numa proveta e o embrião daí gerado ser domiciliado num útero gestor que vai fazer um desenvolvimento fetal. Isso não é nada mais, nada menos do que o procedimento natural, só que assistido. Então não é novidade nenhuma. Clonagem. O que é clonagem? Clonagem é tirarmos o DNA de um elemento que vai ser copiado. Então você tem um touro maravilhoso, tem uns touros que, nossa, é uma coisa assim, uma obra de arte, né, da natureza. Então você tira o DNA e insere numa célula reprodutiva, e o que vai gerar dali uma cópia, porque quem estabelece o detalhamento é o DNA. Então nasce um outro touro absolutamente igual àquele reproduzido. Só tem um detalhe, amigos, que essa técnica se revelou um desastre, ao ponto da comunidade científica internacional e, consequentemente, os governos proibirem a clonagem. A clonagem é uma metodologia que está para um futuro ainda remoto. E eu vou vender aos amigos uma opinião pessoal. E posso dizer que estou bem baseado para vender essa opinião. Num futuro, um futuro remoto, não é o ano que vem, o século que vem, o futuro lá na frente, a mulher vai ser dispensada, vai ter aliviada a sua prova de ser o elemento gestator dos embriões, depois os fetos e o bebê no final. Quando a nossa humanidade conquistar méritos, a espiritualidade superior enviará à Terra os cientistas que desenvolverão o útero material para o desenvolvimento fetal nos laboratórios. Mas isso, meus amigos, ninguém fique assim preocupado, porque isso é uma coisa que está prevista muito na frente da nossa humanidade. E aí nós chegamos ao nosso ponto central, que é a doação de órgãos. Meus amigos, vocês já pensaram no mérito de um espírito que concorda, por exemplo prático, de doar as suas córneas para quem está cego? Porque
as córneas, que são essas lentezinhas frontais dos nossos olhos, elas se desgastam com o tempo. As pessoas aos poucos vão precisando de colírios, depois de óculos, lente de contato, e depois uma bengala branca, não é isso? Porque as córneas envelhecem e as pessoas perdem a visão. E não seria estúpido pegarmos um par de olhos perfeitos, às vezes de um jovem, e lançar a terra do cemitério para uma decomposição, quando aquilo poderia fazer renascer a luz da vida dos olhos de uma pessoa necessitada? Meus amigos, não há mérito maior do que a doação de órgãos. Nós não vamos entrar em detalhes, embora nos cheguem as informações técnicas. Sem dúvida que os transplantes, os órgãos doados, é um recurso extemporâneo capaz de salvar uma vida. Centenas de pessoas por dia no mundo inteiro recuperam a saúde através de órgãos doados. Qual o mérito daquele que autorizou a retirada das suas córneas para que o cego volte a ver? Eu nunca esqueço, e aqui já comentei esse assunto, que um bilhardário americano teve problema de córneas e praticamente perdeu a visão. Ele botou um baita anúncio no Times, oferecendo uma parte da sua fortuna em dólares. É sempre bom falar em dólar, não é isso? Moeda forte, né? A quem lhe doasse as córneas. E como a conquista da tecnologia dos transplantes era muito recente, lembrando lá o Dr. Barnard na África do Sul, veja-me, se alguém doasse as córneas, e naquela época tinha que ser em vida, então bastariam 2 doadores, porque não poderia cegar uma pessoa. Então um daria uma córnea, o outro daria outra córnea, ficariam os dois assim, né? Capenga do olho. E o bilhardário voltaria a enxergar. Que felicidade! Ele daria uma parte da sua fortuna. Quantas pessoas responderam ao anúncio do Times? E houve uma reportagem jornalística que nós lemos a respeito do assunto. Ninguém respondeu. Nem por uma fortuna norte-americana alguém queria dar um olho. Então, cada olho nosso, por aí, vale uma fortuna. E é mesmo, amigo. Nós temos maravilhas incríveis nessa máquina que nos foi dada pelos espíritos construtores, que aos poucos foram trabalhando a massa planetária até nos dar esse corpo maravilhoso. Você tem tudo no seu corpo físico, mecânica extraordinária, uma eletrônica avançadíssima. Nosso cérebro é uma estação eletrobioquímica fantástica. A não ser nós, assim, os mais velhos, né? Nós temos o nosso hipocampo. Se fizer uma ecografia, vai aparecer um buraquinho. É o chamado pré-Alzheimer. Nós não temos mais memória. Memória foi no passado, né? Então vocês vejam que máquina. Antigamente acreditava-se que o cérebro humano era como o mecanismo de um relógio. Se você tirasse uma engrenagem, não funcionava. Não é assim. É uma máquina eletrobioquímica fantástica. O professor François L'Hermite, que foi presidente do Instituto de Neuropsiquiatria de Paris, ele emitiu um conceito, era um cientista de renome internacional, que nós desvendaremos os segredos das estrelas antes de compreendermos a química cerebral, os circuitos cerebrais, tal a sua complexidade.
Porque, na verdade, meus amigos, quem pensa é o Espírito. Nós dizemos, eu vejo com o olho os fótons, parte das fontes de luz, penetram no meu olho, vão à retina, nervo óptico e vai até um fulcro cerebral, que na verdade é quem enxerga. E aí falamos uma grande bobagem, porque quem enxerga é o Espírito. O cérebro, como diz o professor François Lermite, ele é como um painel de um grande avião, de um Jumbo 747, cheio de botãozinho, de alavanquinha, ponteirinho, reloginho. O cérebro é assim. Mas quem é o Espírito? Ele é o piloto que está sentado na cadeira de comando. Então toda essa máquina fantástica que os espíritos construtores prepararam para nós, por amor a nós, trabalharam fantasticamente, uma competência que nós não podemos imaginar. Porque, meus amigos, nada existe por acaso. Todas as coisas que existem foram feitas por uma inteligência. Esse corpo que nós usamos e temos coletividades de hóspedes que não dá nem para imaginar, que convivem conosco, que são os nossos fiéis colaboradores para manter a nossa vida biológica no planeta Terra. Então, meus amigos, doar órgãos. Eu vi uma pessoa dizer assim, mas eu li num livro assim, quando você recebe um órgão de alguém, o karma daquele alguém vem junto com o órgão. Pai do céu. Como é que uma pessoa diz tamanha asmice? Então o doador do órgão deu um desfalque no banco. Aí alguém recebe as córneas e deve ficar responsável pelo desfalque no banco. Isso lembra aquele texto bíblico em que o crime feito vai ser resgatado na terceira e quarta geração. Referia-se o texto bíblico à lei da reencarnação. Essa é uma das provas da reencarnação. Agora não pode o neto, ou bisneto, ou tataraneto pagar os crimes do avô, bisavô, tataravô, respectivamente, porque é injusto. E não pode, porque Deus é justo. Então, meus amigos, quando nós dispomos a doar os nossos órgãos, nós estamos ajudando o nosso próximo. Nós estamos sendo, até do ponto de vista egoístico, muito espertinhos, porque nós damos as córneas que não vamos mais usar, o coração, o fígado. Hoje já há toda uma ciência especializada nos transplantes de fígado, que é um órgão muito complicado, é o químico do corpo. Tem outros órgãos, como pulmões. Vocês já imaginaram? Tirar 2 pulmões? Quanta tecnologia para isso? Porque quando o espírito se retira, aqueles nossos hóspedes fazem a festa e acontece a chamada decomposição cadavérica. Então, a ciência médica joga com prazo curto, com procedimentos emergenciais para salvar aqueles recursos biológicos para conservar vidas. E no mundo inteiro, centenas de pessoas hoje recuperam a sua saúde com limitações. Sabemos que há necessidade de trabalhar a rejeição, porque se você espeta um espinho na carne, com o passar das horas, o seu próprio organismo espelha aquele corpo estranho. Um coração, um fígado, um pulmão, córneas, etc. É a mesma coisa. Como não é um pedaço de você mesmo, a tendência é o organismo jogar fora, mas entre um coração sequelado num estado deplorável, em que o indivíduo está às bordas do túmulo, um transplante cardíaco é postergar uma vida, é
pedir esforços à natureza para a conservação da vida. Mas, meus amigos, muitas pessoas falam, e o que é um transplante? O transplante é uma extensão da doação de órgãos. É um procedimento cirúrgico que retira do doador o coração que seja, que retira do receptor o coração inservível, que está para parar, que está assim, dando as suas últimas batidas. Retira o inservível, coloca o novo da corda, acho que da corda, né? Sim. Troca a pilha, aquela AA alcalina, né? E dá uns tapinhas nele, assim, um choquezinho, ele começa a pular de novo, que o coração gosta de pular, é assim meio carnavalesco, né? E aí o cidadão volta à vida. Vai ter que tomar uns remedinhos para controlar a rejeição até os seus dias, mas melhora o seu estado a sua qualidade de vida. Então, o primeiro ganho da doação de órgãos é a melhoria da qualidade de vida daquele contemplado com um órgão sadio. Mas existe um segundo ganho, meus amigos, que é esse ganho que não está nos anais da medicina nem nos protocolos da Escola Paulista de Medicina. São aqueles ganhos de ordem moral. Se eu estou com um pé na cova e outra casca de banana por causa do coração que está parando e alguém me doa um coração, o que acontece com o meu espírito, com o meu humor? Eu passo a me encher de gratidão. Eu vi uma entrevista com um jovem. Esse jovem estava com o seu coração em estado terminal. E eis que um rapaz, um outro jovem, sofreu um acidente de moto fatal. Então, a mãe daquele motoqueiro autorizou que o coração dele fosse retirado e salvasse a vida do moço. Meus amigos, foi uma reportagem, mas muito emocionante. Então dizia o moço: a senhora agora é também minha mãe. Dizia para ela: porque no meu peito bate o coração do seu filho, então eu também sou seu filho. E meus amigos, até o repórter que fez a entrevista chorou de emoção. Então, meus amigos, às vezes nós reencarnamos para passarmos por experiências terríveis, a bem da maturidade do nosso espírito, para vencermos o nosso orgulho. Então, aquele rapaz, que era um moço de uma cultura mediana e como jovem, não sabia buscar expressões, como sabem os mais velhos, e principalmente os doutos da língua. Então dizia ele: então, agora, a partir de agora, eu também sou seu filho. Minha senhora, seu filho está aqui dentro, olha aqui, põe a sua mão. E ela pôs e sentiu o pulsar daquele coração do seu filho. Então, meus amigos, a espiritualidade também faz campanha pela doação de órgãos, porque nós, quando vamos deixar a terra, nós precisamos de ajuda dos espíritos amigos. Falamos o caso daquela jovem esposa temperamental que ficou presa lá no sepulcro. Isso é muito, muito comum. Quando nós nos aferramos, nos agarramos fortemente aos interesses de ordem material, nós nos chumbamos ao planeta Terra. E o nosso desligamento das vísceras cansadas, às vezes, não é um processo fácil. O despertamento no mundo espiritual é muito mais as nossas tendências à espiritualidade do que o nosso saldo médio bancário. Então, meus amigos, esses eventos são eventos generosos, que a nossa alma passa
a desfrutar do amparo dos técnicos espirituais, que, como dizia Jesus, a caridade cobre a multidão dos vossos pecados. Meus amigos, existe caridade maior do que ajudarmos a um cego a voltar a enxergar? Esses espíritos oram por nós, e nós somos, pela lei do amor, pela lei do merecimento, socorridos nesse momento complicado que é o nosso desligamento da vida terrestre, ingresso na vida espiritual. Meus amigos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos mantenha em sua paz, que assim seja.